Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na DeFi University. Hoje nós estamos aí no nosso curso DeFi do Zero ao Master. Nós estamos no módulo 1, estudando os fundamentos das criptomoedas, dos tokens e do mercado DeFi. Nós estamos falando ainda, estamos no conceito e origem do dinheiro, é um tópico muito importante, é um tópico basilar aí para os nossos estudos. E nós já falamos inicialmente desde da antiguidade, início da antiguidade até o final, né, do Império Romano, onde nós vimos aí como que saímos do dinheiro gado até as moedas, né, a cunhagem de moedas. Utilizamos aí como base um autor da Escola de Economia Austríaca, né, o Karl Menger, que tem uma abordagem bem interessante sobre esse processo histórico. E aí nós falamos também sobre os primeiros indícios, né, do papel sendo utilizado, que ocorreu aí já por volta da Baixa Idade Média, mediante o uso de letras de câmbio, né, os títulos de crédito. Utilizamos aí um autor já mais contemporâneo, né, um autor inglês, o James Dusenberry. Lembrando que todo esse material está tanto nos meus livros, mas disponibilizado de forma gratuita para você que está inscrito no nosso curso. E, e nós falamos basicamente, então, passamos dos processos de letras de câmbio, a última aula nós falamos sobre a chamada moeda papel. Mencionamos que as pessoas depositavam suas moedas nos ateliês, pertencentes aí aos ourives, e os ourives emitiam um recibo. Esse recibo era totalmente lastreado, então, em uma quantidade de moeda, e aí nós temos a chamada moeda papel, ou seja, um papel que circula 100% lastreado. Muitas pessoas ainda acreditam que a economia funciona dessa forma, se a monetária seja dessa forma, e não, né? Hoje nós, então, qual que é o próximo passo agora? Nesse processo aí de evolução, né? No sentido histórico que nós mencionamos, né? Você tem um problema, aí você precisa solucionar esse problema. Uma vez que você soluciona esse problema, é gerado um novo fato. Surge um novo problema, você soluciona esse problema, ajuda um novo fato, e assim vai o ciclo histórico, né? Conforme o Felipe Zelikov, lá professor da Universidade de Virgínia. E o dinheiro, ao menos o dinheiro, está seguindo nessa teoria dele do desenvolvimento histórico, uma vez que é uma tecnologia que começa lá num contexto de escambo para solucionar um problema, né? Cria-se lá, passa a utilizar aqueles bens, então, que todas as pessoas querem, né? Que possuem vendabilidade nos termos do Karl Menger. E posteriormente, né, tem aquele problema da passe ao uso de metais, depois tem o problema de você ter que levar a tua própria balança, cortar o metal, aí a solução é o Estado, mas o Estado também nós vimos que ele traz essa confiança, né? Você leva, falamos lá do caso do Henrique VIII, lá o nariz de cobre, ou seja, você levava o teu ouro, a ideia é que o Estado só tirasse o custo de senhoriagem, né? Uma espécie de tributo para emitir a moeda, sim? E aí evitaria que você levasse balança, aquelas questões todas, mas o Estado começa a diminuir o ouro, literalmente conforme o Adam Smith aí já menciona, nós vimos também, né? Fraudando, né? Roubando os seus súditos. E hoje vamos falar do Adam Smith. O Adam Smith acho que é a primeira aproximação com o conceito de papel moeda, que é o conceito que hoje nós utilizamos um papel moeda parcialmente, na época, hoje não, né? Na época do Adam Smith, era um papel moeda parcialmente lastreado ainda em ouro, algo diferente do que ocorre nos dias atuais. Mas é importante nós entendermos a ideia que Adam Smith tinha, porque é fundamental para a compreensão aí do processo. Se você perder algum passo desse processo, você não entende depois o que é o dinheiro e vai ter dificuldade. Muitos estudantes de economia têm dificuldade de entender teorias complexas depois de política monetária, justamente porque não tem essa base da evolução do objeto principal, que é o dinheiro. Então, sem mais delongas, né, já fizemos tempo, falamos até demais aqui. Vamos falar então como que o Adam Smith via essa questão do papel moeda e o que, que seria esse papel moeda? Bem, o papel moeda, ao contrário da moeda papel, ele não corresponde totalmente a ouro ou prata, né? E será que isso é interessante? Como que o Adam Smith via essa questão? Bem, primeiro, ele aprovava o uso do papel moeda parcialmente lastreado. E qual que era a teoria dele, né? Vamos, né, ler, né, o próprio, depois nós explicamos aqui. Bem, primeiro ele deixa claro que
total de papel moeda de qualquer tipo, que pode facilmente circular num país, jamais pode ultrapassar o valor do ouro e prata com o qual supre a praça ou que circularia no país se não houvesse papel moeda. Se em determinado momento o papel moeda em circulação ultrapassar essa soma, o excedente não podendo ser enviado ao exterior, nem ser empregado na circulação do país, deveria retornar imediatamente aos bancos para ser cambiado por ouro e prata. De modo, obviamente, aqui que ele não fala, mas que se pudesse ser enviado ao exterior para adquirir bens lá do exterior. Então, imagine o seguinte, ele está querendo dizer que você tem na medida que as pessoas, por exemplo, elas percebessem que aquele papel que elas estão usando não está, elas não conseguem adquirir bens, né, com aquele papel excedente, por exemplo, o que elas fariam? Elas iriam trocar por ouro para que elas pudessem pegar ouro e adquirir bens aí no exterior, trocando, porque o ouro teria valor, né, lá no exterior. Bem, isso dá a entender que o Adam Smith poderia ser contra essa ideia do papel moeda. Mas não, ele era favorável, mas ele tinha alguns requisitos para que isso ocorresse. Vamos ver aqui o que ele diz. A parte de seu capital que um agente financeiro é obrigado a manter consigo, sem aplicar em forma de dinheiro, disponível para atender eventuais pedidos, permanece como capital ocioso, e enquanto permanecer assim, nada produz para ele nem para o país. Se as operações bancárias criteriosas que permitem ao banco converter esse capital ocioso em capital ativo e produtivo, em materiais com que trabalhar, em instrumentos de trabalho e em suprimentos e mantimentos para a manutenção de mão de obra, em capital que produza algo para si e para o país. Ou seja, o que ele está querendo dizer é o seguinte, que o empreendedor ele tinha que manter algum capital ocioso para suprir demandas. Aquela história que você, por exemplo, eu poderia utilizar aquele capital para fazer o investimento, mas eu não posso porque eu preciso suprir demandas do dia a dia corriqueiras. Então eu tenho que colocar aquilo, reservar uma parte do capital que poderia ser empregado para a produção, eu tenho que deixar aquilo ali parado, porque pode acontecer alguma coisa, algum imprevisto, certo? E aí, qual que era a ideia, então? Esse é um capital que ele fica ocioso, ele vai ficar parado. Você não sabe. Pode ser que você venha utilizar, pode ser que você não utilize. Então, qual que era a ideia dele? A ideia era que os bancos pudessem criar apenas papel moeda, de modo a substituir, né, a transformar esse capital ocioso em capital produtivo. Essa que era a ideia que ele tinha. Então, ele tinha um critério para a emissão, né, de moeda. Aqui ele fala, inclusive, né, que o dinheiro, as operações bancárias criteriosas, substituindo grande parte desse ouro e dessa prata por papel moeda, possibilitam ao país converter grande parte desse capital ocioso em capital ativo e produtivo, isto é, que produza algo para o país. Então, essa que era basicamente a ideia, ele tinha um critério. Claro que há outras questões que ele aborda, mas esse ponto é fundamental que você compreenda, então, que para o Adam Smith, o papel moeda ele era útil, ele poderia contribuir para a expansão da produção, desde que ele substituísse aquele capital ocioso que o empreendedor teria que manter ali parado para eventuais demandas, certo? E o que ele diz aí? Agora um ponto para fechar aqui, que eu acho que é um dos pontos talvez mais importantes e incompreendidos, né? Por muitas pessoas que falam sobre o Adam Smith. Ele diz o seguinte: se cada sociedade bancária tivesse sempre compreendido e atendido ao seu próprio interesse específico, nunca poderia ter ocorrido um excesso de papel moeda em circulação. Todavia, nem sempre todos os bancos compreenderam ou atenderam ao seu próprio interesse, ocorrendo com frequência uma saturação de papel moeda em circulação. Certamente, se você não conhece, né, não chegou a meditar, né, na obra do Adam Smith, ouviu apenas pessoas falando aquela ideia de que todos devem buscar o seu próprio interesse, se todos buscarem o seu próprio interesse, tudo vai se resolver, o mercado vai funcionar, você não vai entender essa passagem. Porque o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que os bancos deveriam ter seguido seus próprios interesses, mas eles foram contra esses interesses e acabaram emitindo, né, mais papel moeda do que deveriam, conforme a ganância,
e acabaram provocando aí o que depois ele vai falar em outra parte, né? O que causa uma corrida bancária, né? Até, inclusive, podemos até depois ler aqui essa parte. Como assim, então? Se eu buscar o meu próprio interesse não significa eu ser ganancioso, eu fazer o que eu quero, se todo mundo fizer o que quiser, vai tudo dar certo no final? Não é isso que o Adam Smith prega? Obviamente que não, nós vimos aqui. Quando ele fala em interesse, esse é um grande problema que as pessoas têm. Tem várias. Tem a questão do anacronismo, tem a questão de não analisar o contexto da obra. Interesse aqui não é o sentido subjetivo, mas um sentido objetivo, ou seja, o sentido de racional. Quando a Adam Smith fala que as pessoas deveriam buscar o seu próprio interesse, ele não está falando que o interesse é o que hoje nós entenderíamos como algo egoístico, assim, eu faço o que eu quiser, azar, dane-se os outros. Não, ele está querendo dizer algo que é racional, porque apenas aquilo que é racional é aquilo que satisfaz o meu próprio interesse. Não é algo muito maior do que simplesmente algo, como diz, do que uma ganância, por exemplo. Que é justamente isso que ele está criticando. Ele está falando o quê? Os bancos eles foram gananciosos e a ganância superou seus próprios interesses, superou a racionalidade. Se eles tivessem sido racionais e pensado e seguissem a minha teoria, eles estariam seguindo seus próprios interesses, porque teriam impedido a quebra, né? Que no final, qual que é o preço da irracionalidade? O preço do pecado é a morte, como diriam os teólogos. O preço da irracionalidade é a corrida, no âmbito bancário, é a corrida bancária, que nós vemos aí as pessoas sendo presas, porque não tomam, não protegem os seus próprios interesses. Então, essa questão, quando nós falamos lá do Smith interesse, você tem que sempre interpretar isso no sentido, troca esse termo por racional. É muito melhor. Se as pessoas forem racionais, agirem de maneira racional, no final das contas, as coisas sempre vão dar certo. Se todos os banqueiros agissem conforme o seu próprio interesse, de maneira racional, apenas emprestando o papel moeda, apenas usando o papel moeda para substituir o capital que ficaria ocioso, o que nós teríamos? Teríamos um capital ocioso transformado em capital produtivo, produção crescente, jamais corrida bancária. Mas não, eles emprestaram mais. E aí provocaram uma corrida bancária. Por quê? Porque as pessoas começam a ver que aquele dinheiro não pode ser utilizado. O que elas faziam na época do Adam Smith? Trocavam aquilo por ouro para que elas pudessem adquirir produtos no exterior. É o que ele diz aqui, por exemplo, ele fala, ó, quando esse papel moeda supérfluo fosse convertido em ouro e prata, facilmente poderia não, não é aqui que passa a corrida bancária. Vou pegar aqui, eu quero ler. Ele fala, o que um banco pode adequadamente adiantar a um comerciante ou empresário de qualquer tipo não é o capital total. Tem uma parte que ele fala aqui, acho que está mais no começo aqui. Não, acho que está aqui mesmo. Aqui. Muitas pessoas perceberiam imediatamente que tem mais papel moeda do que o necessário para suas operações comerciais no país e, por não poder enviar esse dinheiro ao exterior, solicitariam imediatamente o pagamento dos mesmos aos bancos. Quando esse papel moeda supérfluo fosse convertido em ouro e prata, facilmente poderiam utilizá-lo enviando ao exterior, ao passo que nenhuma utilização haveria enquanto permanecesse em forma de papel. Portanto, haveria imediatamente uma corrida aos bancos à procura de todo o papel supérfluo, e se esses dificultassem ou atrasassem o pagamento, a corrida seria ainda maior devido ao alarme gerado por essa situação. Isso aqui é uma lição básica que muitos aí fraudadores de criptomoedas, né, não conhecem, né, essa questão da corrida bancária. Se você trabalha com recursos dos outros, você jamais pode negar solicitações de saques, né? Se você nega a solicitação de saque, significa que você não... O risco é que você não tem o dinheiro do cliente ali. Então, nós já estamos contextualizando aí com algo bem que a gente vai ver bem mais à frente lá. Certo, pessoal? Então, eu acredito que já falamos bastante coisa. Eu acho que vocês já entenderam, então, a ideia do papel moeda, a diferença em relação da moeda papel. E o que nós falamos aqui é de um papel moeda parcialmente lastreado. Hoje, nós estamos num sistema totalmente sem lastro. Mas isso é uma lição mais à frente ainda. O que nós vamos ver na próxima aula? O que eu quero discutir com vocês agora, daí é pegar uma obra de um autor um pouco mais contemporâneo. O que vocês percebem aqui já nessa ideia do papel moeda? É uma relação entre o uso do papel moeda com o aumento da produção. Isso é algo muito explorado hoje, tá? Muitas pessoas falam que o papel moeda, a emissão de papel moeda, alguns economistas falam até que é normal você ter uma determinada inflação, etc. Tem uma série de discussões aí. Mas nós vamos falar de um autor e vamos entender um pouco melhor como que os economistas, atualmente, eles trabalham essa relação entre emissão
do papel moeda e o aumento da produção, certo? Mas isso veremos na próxima aula. Grande abraço.